Cumprimento a todos com a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, uma satisfação enorme estarmos juntos para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. O estudo de hoje é o estudo de número 106, que fala sobre a questão das autoridades constituídas. Se devemos respeitá-las ou não, até que ponto devemos respeitar as autoridades. E ele é um estudo composto por 27 perguntas e respostas e algumas notas também. Não será possível realizá-lo em apenas um vídeo, então ele será dividido em duas partes. E antes de darmos início então a esse estudo, vamos fazer a nossa habitual oração inicial. Pai Santo, Pai Eterno, Criador e Mantenedor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, louvado seja o seu nome, o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra com os nossos amigos, nossos irmãos, telespectadores, e suplico, ó Pai, que nos ajude a entender este assunto, e nos dê força também, Senhor, e fé em Ti. Aumenta, ó Pai, a nossa fé em Ti, para que possamos, ó Pai, confiar em Ti em meio a momentos tão turbulentos como esses que estamos vivendo, ó Pai, neste mundo. Momentos de muitas restrições, proibições, ataques a liberdades individuais, cerceamento, Senhor, dos direitos mais elementares dos seres humanos, que são direitos de ir e vir, direitos de culto, Senhor, a Ti, baseados em decretos, Senhor, de autoridades que estão ameaçando as liberdades individuais, devido a essas crises sanitárias de doenças que estão afetando o mundo, ó Pai. Sabemos, Senhor, que muitas dessas coisas foram profetizadas em Tua Palavra. E suplicamos, Senhor, que venha nos dar forças, venha nos dar fé, certeza que o Senhor está nos dirigindo, nos conduzindo. E mesmo em face da morte, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos a certeza que aqueles que morrerem em Cristo Jesus, Seu amado Filho, serão ressuscitados para viver na glória eterna. Abra o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos esse assunto e para entendermos até que ponto devemos obedecer às autoridades constituídas. Todos esses favores nós te suplicamos agradecidos, em nome e por amor de Seu amado Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. As autoridades constituídas. Quem são as autoridades constituídas? Nós sabemos que neste mundo nós somos sujeitos às autoridades constituídas, tanto do poder executivo, legislativo e o judiciário, né? E ainda existem as autoridades também militares, as polícias, né? E de acordo com esse estudo aqui, nós vamos ver até que ponto, até quando devemos obedecer a essas autoridades. A primeira pergunta das 27 que faremos nesse estudo diz o seguinte: quem se deve sujeitar ao governo civil? Vamos ver quem deve se sujeitar ao governo civil. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Romanos 13, versículo 1. Olha, já pensou? Já pensou que quão abrangente é isso aqui? Não há potestade que não venha de Deus. Então, se você está reclamando de algum governante, por pior que ele seja,
É importante você se lembrar o que esse texto aqui está dizendo. Não há potestade que não venha de Deus. Mesmo se for de esquerda ou de direita, mesmo se não for da sua preferência, toda potestade, ela vem de Deus. Porque Deus permitiu que ele assumisse aquela posição para determinados fins. Até os imperadores cruéis que tiveram em Roma, até Nabucodonosor, que foi um grande rei, né, e bem cruel, fez coisas terríveis para o povo de Israel. Então todas as autoridades, elas vêm de Deus, né? Aqui o apóstolo Paulo fala, porque não há potestade que não venha de Deus. Vamos ver agora a pergunta 2. Por quem são instituídas as autoridades existentes? Vamos ver. As potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, versículo 1, última parte. Tá vendo? Então, esse mesmo texto, na última parte, Romanos 13, 1, ele fala que as potestades que existem, que há, né, elas foram ordenadas por Deus. A quem resiste quem se opõe à autoridade civil? Vamos ver a quem resiste quem está se opondo às autoridades civis. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, versículo 2. Isto é, quem se opõe ao governo, quem promove anarquia e confusão, quem se opõe à execução normal das leis, está enquadrado, né, nesse texto aqui. Isso implica, porém, que essas leis não sejam tais que violem os escrúpulos de consciência ou se oponham à lei de Deus. Dr. Albert Burns, em Romanos 13, 2. Então existe um porém, né? O porém é leis que violem os escrúpulos de consciência, da consciência de fé da pessoa, ou se oponham às leis de Deus. Tá? É preciso ter esse equilíbrio, né? Vamos para a pergunta 4 agora. Que indicam as Escrituras quanto à devida esfera do legítimo trabalho da autoridade civil? Vamos ver o que as Escrituras dizem sobre essa devida esfera, né, do legítimo trabalho dessas autoridades. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 13, versículo 3 e 4. Hoje em dia não se usa mais espada, né? Hoje em dia é arma de fogo, mas enfim. Essas autoridades, elas foram constituídas para que o mundo não fosse submerso em uma anarquia total. Então, por isso que é importante se respeitar essas autoridades, mesmo embora a justiça seja falha em muitos momentos, né? Mas ainda se não fosse por ela, o mundo estaria bem pior do que ele está, realmente, de fato. Pergunta 5ª. Para quem é feita a lei? Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. 1 Timóteo 1, versículo 9. Então a lei, ela não é feita para aquele que faz as coisas da forma correta. Ela é feita justamente para existir uma base legal para punir os infratores, né? Pergunta 6. Como são os cristãos advertidos a respeitar a autoridade civil? Então, vamos ver aqui qual é o nosso dever como cristãos para com as autoridades civis. Nós vamos ler aqui 3 textos diferentes. O primeiro deles é Tito 3:1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Tito 3:1, né, como mencionamos. O próximo texto. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem.
honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. 1 São Pedro 2, 13 a 17. Naquele contexto existiam reis, né? Hoje em dia a maioria dos países o sistema de governo não é mais através da monarquia, por reis, salvo alguns poucos países como a Inglaterra, que é o mais conhecido, né? E alguns outros mais. Mas hoje em dia essa posição é ocupada por primeiros ministros, em alguns casos, na maioria dos outros casos, em presidentes mesmo, né? Então aqui esse texto ele fala claramente que devemos honrar a essas autoridades que estão no poder, nos governos, né? E o último texto diz o seguinte: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13, 6 e 7. Por mais penoso que seja, né, o pagamento de impostos, mas é uma também orientação bíblica que nós cumpramos com essas obrigações, que nós paguemos corretamente os impostos, que nós não sejamos pessoas que venham sonegar os impostos, né, mas que sejamos corretos com relação a este assunto também. Pergunta 7. Com que palavras mostra Cristo que há outro governo além do de César, ou governo civil? Então vamos ver agora o que Cristo disse com relação a isso, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São Mateus 22, versículo 21. Então, no contexto que Cristo disse, César era o governante máximo, né? Que mandava não somente lá em Roma, na Itália, mas mandava também na Judéia, em vários outros países. Então, o próprio Jesus, ele disse que os judeus deveriam dar a César o que era de César, que era o pagamento dos impostos, né? Mas Jesus também falou da importância, da necessidade também de se dar a Deus o que é de Deus, né? Ele deixou muito bem claro isso. Pergunta 8. A quem só, disse Cristo, deve ser prestado culto? Vamos ver. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. São Mateus 4, versículo 10. Está vendo? Então, o culto que nós devemos prestar não é um culto a celebridades, não é um culto a personalidades. Tem muitas pessoas aí que prestam verdadeiros cultos a governantes, a líderes políticos. São pessoas que são verdadeiros devotos de políticos, de homens, ou de pastores. Tem o seu pastor preferido, né? São verdadeiros devotos desses homens, ou de padres, ou do próprio Papa, né? Muitas pessoas prestam verdadeiros cultos a seres humanos, mas isso é errado. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, a nossa adoração, o nosso serviço, o nosso culto deve ser prestado somente a Deus, o Pai, o Deus verdadeiro. É importante que se diga-se de passagem que também não é uma trindade, não devemos cultuar uma trindade. Devemos cultuar o Deus verdadeiro, que Cristo disse que é o Pai, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E ele disse isso aqui quando Satanás o tentou para que ele se ajoelhasse diante dele, né? Satanás propôs: se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar tudo. Tudo isso aí, porque isso foi entregue a mim. Arrogantemente Satanás disse isso. E aí Jesus, ele não disse para ele assim: você que tem que ajoelhar diante de mim, porque eu sou Deus. Jesus não falou isso. Jesus falou assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Algumas traduções dizem: só a Ele darás culto. Essa foi a resposta de Cristo. E nós precisamos
ter isso muito bem fixado em nossa mente, por isso que eu me demorei um pouco mais na explicação desse texto, para que fique bem claro a quem devemos prestar o nosso culto, o nosso serviço. Então ele está acima de toda autoridade terrena. O nosso Deus soberano, o Altíssimo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yahweh, Ele que é o único digno, né, da nossa devoção, do nosso culto, do nosso serviço, da nossa adoração. E o Filho, por concessão dele, né, ele ordenou que o Filho também fosse adorado, porque o Filho também possui a divindade em si, né, a plenitude da divindade, como já vimos em outros estudos. Vamos para a pergunta 9. Que decreto promulgou uma vez Nabucodonosor atinente ao culto? Então vamos ver aqui qual decreto foi esse. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Daniel 3, 4-6. Este decreto estava em direto conflito com o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe fazer imagens, encurvar-se a elas e servi-las. Era de caráter religioso, idólatra e perseguidor. E nós sabemos, né, que as leis que são impostas, que vão contra a lei de Deus, não devem ser obedecidas. E vamos ver aqui na pergunta 10 o que aqueles jovens fizeram. Que resposta deu os 3 cativos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao ser-lhes perguntado pelo rei por que não se haviam encurvado a estátua de ouro nem adorado como fora ordenado? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 16 a 18. Essa, na minha opinião, meus amigos e irmãos, é uma das respostas mais categóricas que já foram dadas a uma autoridade, relatadas na palavra de Deus. Que coragem, que ousadia daqueles 3 jovens. Dizerem o seguinte para aquele rei, o soberano, o maior soberano da terra naquela época: olha, o nosso Deus, ele pode nos livrar e vai nos livrar dessa fornalha de fogo ardente. Mas se ele não quiser nos livrar, ó rei, você fica sabendo que nós não vamos nos ajoelhar diante dessa estátua de ouro que você ergueu aí. Não vamos fazer isso. E a pergunta 11 nós vemos aqui, ó, o que fez então Nabucodonosor? Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou aos homens mais poderosos, ou seja, os mais fortes, né, que estavam no seu exército, que atassem ou amarrassem, né, a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Daniel 3, 19 a 20. Então o rei ele ficou irado, ele ficou enfurecido, porque eles não quiseram se curvar, não quiseram se ajoelhar. E hoje, meus irmãos, alguns também não estão querendo se curvar, se ajoelhar diante das imposições dos governantes dessa terra, imposições injustas, contrárias aos mandamentos de Deus. Eles estão ficando irados, e eles estão colocando sanções, eles estão colocando limitações, eles estão tirando alguns direitos elementares das pessoas para prejudicá-las, por não quererem se curvar diante dessas imposições, dessas exigências. Você sabe o que eu estou falando, não precisa que dar detalhes. E Deus ele tem sustentado esses que bravamente têm se mantido de pé, que não têm se curvado a essas imposições injustas, arbitrárias
e contrárias à vontade de Deus. Vamos para a pergunta 12 agora. Depois do libertamento miraculoso deles, que disse Nabucodonosor? Vamos ver o que o Nabucodonosor, depois que viu, a forma miraculosa com que Deus libertou aqueles jovens da fornalha de fogo ardente. Vamos ver o que Nabucodonosor diz. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Daniel 3:28. E aí na nota, continua explicando. Com a preservação desses homens do fogo e consequentemente invalidação do mandado do rei, Deus estava demonstrando perante todo o mundo, através do maior de todos os reinos terrestres então existentes, que em matéria de religião, os governos civis têm que lidar com bastante prudência, pois religião é assunto de foro íntimo e que cada indivíduo deve ter a liberdade de exercer culto ou não, segundo os ditames de sua própria consciência. A lição a ser aprendida disto é que, conquanto ordenados por Deus, os governos civis não são para dirigir ou obrigar os homens em assuntos religiosos. Então, esta é uma importante lição, meus amados, da palavra de Deus com relação a isso. De que é perigoso, é errado o fato das autoridades civis, autoridades políticas, autoridades governamentais quererem mexer com a questão religiosa, quererem prejudicar aqueles que estão querendo servir a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. Eu aqui não quero agora, me colocar como privilegiado nesse sentido. Não, toda e qualquer religião deve ter a sua liberdade para seguir a Deus de acordo com a sua consciência. Não devem ser feitas imposições para restringir essas liberdades, porque isso é perigoso e é contrário ao soberano maior, que é o soberano do universo. E muitos, quando assumem certas posições, acham que são grande coisa. Mas quem é você? Quem é você diante do soberano do universo? Você prefeito, você governador, você presidente de qualquer país que seja, quem é você? Você é líder religioso também? Quem é você diante do líder maior, o soberano do universo, o Altíssimo? O soberano dos reis da terra, como fala a palavra de Deus, Então é preciso ter muito cuidado com essas questões, tá certo? Vamos para a pergunta 13 e última dessa primeira parte de nosso estudo. Na próxima parte nós continuaremos. A pergunta 13 diz o seguinte: de que única maneira concluíram os invejosos príncipes e governadores ao tempo do rei Dario que lhes seria possível efetuar a queda de Daniel? Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel 6, versículo 5. E na próxima parte nós vamos ver então o que eles tramaram, para tentar derrubar aí este grande servo de Deus, o profeta Daniel. Então até a próxima parte do nosso estudo.